Olá, eu me chamo Stephanie Chapinski da Costa e junto com a minha colega Bruna Celal, nós estamos desenvolvendo um projeto que se chama Biodegradação de Resina Fotopolimérica Pós-Curada de Impressoras 3D de Estereolitografia através da larva Galeria melanella. E nós somos da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha. No ano de 2017, como uma alternativa para solucionar o problema do acúmulo de plásticos no planeta, Bombelli, Hall e Bertoncini utilizaram larvas Galeria melanella para degradar o polietileno, que é o material utilizado nas sacolinhas plásticas. Contudo, o nosso objeto de estudo é um fotopolímero, que é uma resina líquida utilizada de matéria-prima nas impressoras 3D de estereolitografia. Essa resina líquida passa por um processo de cura, que é um processo na qual elas são expostas a raios ultravioletas que solidificam essa resina para que o polímero seja utilizado para as mais diversas finalidades. Só que essa resina líquida, ela contém monômeros multifuncionais, que quando polimerizados, formam ligações cruzadas, e uma estrutura tridimensional que não pode ser moldada em processos posteriores. Então, apesar de possuir excelentes propriedades de manuseio e utilizado em diversas áreas industriais, esse material tem uma degradação muito difícil e também não pode ser solubilizado em solventes. Portanto, o projeto tem como objetivo analisar se a larva Galeria melanella é capaz de degradar essa resina fotopolimérica pós-curada de impressoras 3D de estereolitografia. A utilização de materiais provenientes de impressoras 3D tende a aumentar com o passar do tempo, tanto é que se estima que em aproximadamente 7 anos, 10% de tudo que é produzido no mundo vai provir desse tipo de impressão, só que o avanço tecnológico somado ao aumento populacional está diretamente relacionado com o aumento e disposição indevida de resíduos sólidos e plásticos no planeta. Por isso se faz necessário, então, que sejam investigadas maneiras de biodegradar os polímeros provenientes desse tipo específico de impressão para se evitar o acúmulo deles no planeta ao longo dos anos. Então, o problema da nossa pesquisa é o questionamento de se a larva Galeria melanella atua no processo de biodegradação da resina fotopolimérica de impressoras 3D de estereolitografia e a partir disso pode-se formular 3 hipóteses. A primeira hipótese é que sim, ela vai atuar nessa biodegradação. A segunda é que esse processo vai ser viável economicamente, porque essa larva se trata de um parasita de colmeias. E a terceira é que vai ser viável em questão de tempo, já que o ciclo de vida dessa larva é bastante rápido e é uma larva também de fácil criação e reprodução. Para a aplicação da pesquisa, uma amostra de resina fotopolimérica pós-curada foi submetida aos testes de TGA, DSC e ATR, realizados no Instituto Senai de Inovação e Engenharia de Polímeros de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. O laboratório em que os testes foram realizados é exibido no presente vídeo. Os testes iniciais tiveram o objetivo de determinar a composição da amostra para que, depois de entrar em contato com a larva, seja possível averiguar se houve de fato a degradação. O primeiro teste realizado é o teste de TGA, que é análise termogravimétrica. E essa técnica é baseada na variação de massa da amostra em função da temperatura ou do tempo da técnica, enquanto essa amostra é submetida a uma programação controlada de temperatura. O ensaio foi realizado no Instituto Senai e o equipamento tem um software exclusivo que permite a aquisição direta dos dados e forma um gráfico, que pode ser comparado com gráficos da literatura para avaliar qual é a composição da amostra. O segundo teste realizado é o teste de calorimetria diferencial de varredura, ou DSC, que consiste em uma célula de medida na qual vai a amostra e o material de referência, e meios de controle de temperatura e demais instrumentos de medida. E nesse contexto foi utilizado um calorímetro diferencial de varredura, operando uma taxa de aquecimento de 10 graus por minuto, da temperatura ambiente até 300 graus. E depois disso, ele passou por um ciclo térmico padrão. E o último teste realizado é a espectroscopia de reflectância total atenuada, ou ATR, que é utilizada em amostras de difícil manuseio. E esse teste é baseado na reflexão sofrida por um feixe de radiação quando ele passa de um meio mais denso para um menos denso. E ele também gera um gráfico que pode ser comparado com gráficos da literatura para analisar qual a composição exata da nossa amostra. Então, os próximos passos da pesquisa é encaminhar esse fotopolímero
para o Laboratório de Biologia Molecular da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e lá nós vamos alimentar grupos de larvas com a ração artificial e outros grupos com o nosso fotopolímero, para a gente poder fazer uma comparação. E depois do período de mais ou menos 24 horas, a gente vai recolher as fezes das larvas que ingeriram nossa resina e colocar em solução e depois encaminhar novamente para o Instituto Senai para que a gente possa realizar os testes de TGA e DSC e ver se houve uma mudança química na composição da resina, então concluir se houve ou se não houve a biodegradação. Caso seja averiguado que houve a biodegradação, nós queremos potencializar essa enzima digestiva para que esse método de biodegradação possa ser viável também em escala industrial.